Bom dia, queridos. Paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã. A gente vai começar abrindo em alguns textos, tá? Se você quiser me acompanhar, a gente vai abrir em alguns provérbios. Primeiro, provérbio 12:15. Eu acho que vai projetar lá também, mas a gente vai ler alguns provérbios, tá? O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 11:14. Sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 19:20 e 21. Ouça conselho e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 13:10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Provérbios 20:18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. O que esses provérbios têm em comum, meus irmãos? Conselheiros. Pessoas que recebem conselhos. É a importância da gente tomar bons conselhos. Mas não está só em tomar bons conselhos. Está também na disposição de ouvir e de aprender com eles. E Provérbios vai falar que quem ouve, quem aprende com eles, se tornam pessoas o quê? Sábias. Então hoje, nessa manhã, a gente está encerrando, né, a leitura, na verdade, esse mês, né, de Timóteo e Tito, e ali são conselhos que Paulo está dando a Timóteo e a Tito. Então a gente vai falar um pouco sobre conselho. Mas, sinceramente, quem gosta aqui de receber conselho? Sinceramente, eu ando gostando de receber Pix, né? Conselho, se fosse bom, não se dava, vendia. Não é isso um dito popular? Só que a Bíblia não fala isso para nós. A Bíblia vai falar que nós precisamos sempre buscar o quê? Conselhos sábios, com pessoas de Deus, pessoas sábias, pessoas instruídas em Deus. E o provérbio 20:18, ele vai falar isso, que os conselhos são o quê? Importantes para quem quer fazer o quê? Planos. E é baseado nesse provérbios que a gente vai meditar nas orientações, nos conselhos que Paulo vai dar a Timóteo e também a todos nós nessa manhã. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, e a gente vai ler 4 versículos, 4 conselhos, 4 orientações que Paulo dá a Timóteo e também vai dar a nós, para que nós possamos seguir a nossa caminhada e a nossa jornada. O primeiro deles está em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 14. Vai falar assim: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Tem um segundo versículo, 2 Timóteo 2:3. Abra comigo, vai falar: participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo 3:14 vai falar: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. E 2 Timóteo 4:2 vai falar assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Deus, a palavra foi lida, e é isso que nós queremos nessa manhã, Pai, aprender com ela, somente com ela, Pai. É a Tua palavra escrita, inspirada, ó Deus, que a gente quer escutar nessa manhã através do Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Fala aos nossos corações, que possamos receber, ó Deus, essas orientações da Tua palavra, que possamos receber os conselhos da Tua palavra, Deus, e sair daqui diferentes, mais sábios, preparados para a nossa jornada, Deus. É nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O contexto aqui dessa carta, essa carta, o pastor já vem falando isso, ela é a última carta que Paulo ele escreve, né? Ele escreve ela quando ele está preso na sua segunda prisão em Roma.
provavelmente ali entre os anos 66 e 67 depois de Cristo. E Paulo, ele já sai sentenciado ali para a morte. A primeira prisão de Paulo, também em Roma, ele foi por volta de 61 e 62. E o que motivou a prisão de Paulo foi a inveja dos compatrícios deles, dos próprios judeus. Nessa segunda, ele está preso agora por conta do Império Romano. Paulo, quando ele fica preso pela primeira vez, ele é preso como um apóstolo de Cristo. Só que nessa segunda prisão, ele vai agora acusado, e uma acusação grave, dele ser um bandido, um malfeitor, dele ter sido o líder dos incendiários ali de Roma. Ele é acusado falsamente sobre isso. Quando Paulo ele é preso nessa primeira prisão, a Bíblia vai falar que ele ora para sair, porque Paulo ele tinha plena consciência que o ministério dele não tinha acabado, que não tinha cessado ali. E de fato Deus liberta ele deixa Timóteo em Éfeso, deixa Tito em Creta, ele passa por Nicópolis. Alguns estudiosos vão falar que ele também visita a Espanha. Porém, nessa segunda prisão, Paulo agora ele não ora mais para sair. Você não vai ver oração dele para sair, porque ele já escreve essa carta como um homem sentenciado, como um homem que já estava no corredor da morte, aguardando ali para ele ser executado. Quando a gente lê essa carta, no capítulo 2, no verso 9, vai falar que ele está sofrendo algemas como um malfeitor. Ele está sofrendo como uma pessoa que cometeu um crime muito grave contra o império. E as acusações mentirosas vão levar a Paulo a sofrer algumas perdas, alguns contratempos, que ele retrata isso no capítulo 1, verso 15. Ele vai falar assim, aqui, quando diz que todos já haviam abandonado ele. Todos que estavam andando com ele, grande maioria, tinha abandonado seus próprios filhos na fé. Muitos membros de igreja que ele havia plantado, direto ou indiretamente. E a gente percebe que Paulo estava recebendo essa acusação pesada. Vai falar também que eles estavam sendo perseguidos. Existia uma perseguição sobre os cristãos. Cada vez mais os crentes estavam sendo perseguidos naquele tempo. Estavam sendo crucificados e também queimados vivos. A palavra de Deus vai nos falar que esses crentes, eles estavam se acovardando, que eles estavam se intimidando, abandonando o apóstolo Paulo, abandonando a palavra, deixando Paulo ali na sua própria sorte, sozinho. Se isso não bastasse, no capítulo 1, verso 8, Paulo vai falar que seu próprio filho, Timóteo, filho na fé, diante dessas pressões, dessa perseguição que estava se aproximando, ele também se acovardou. E ficou com vergonha do seu pai na fé e do próprio Cristo. Ele vai falar isso no capítulo 1, verso 8, que quando Paulo disse para Timóteo não se envergonhar, nem do evangelho e nem de mim, o seu encarcerado. Então a situação que Paulo vivia ali era crítica. Quando marcaram a audiência para Paulo, para ele apresentar a sua defesa, a gente vai ver isso no capítulo 4, no verso 16, fala que foi a sua primeira defesa, ninguém foi a favor dele. A palavra de Deus vai falar que todos ali abandonaram. Então quem estava naquela audiência, quem estava participando daquilo, dá a impressão que de fato Paulo era culpado de todas as acusações, de tudo que estava sendo imputado para ele. E o resultado disso, conforme capítulo 4, no verso 6, é que Paulo sai da audiência condenado à pena de morte. Paulo ele é degolado por ordem de Nero. Ele era um cidadão romano, então ele teria que ser decapitado. Só que o que é mais fantástico nessa carta é que Paulo ele não omite todas as dificuldades no caminhar com Deus. Ele não omite as calúnias, os abandonos, as traições que ele tinha passado para Timóteo. Mas a convocação que ele dá a todo momento ali para Timóteo é que era para ele fazer o quê? Permanecer firme. E é a mesma convocação que a gente tem nessa manhã. É a mesma convocação que ele faz para mim e que ele faz para você nessa manhã, que nós precisamos permanecer firme no evangelho da graça que um dia nos alcançou. O pastor falou que semana que vem nós vamos estar recebendo alguns novos irmãos, né? E outros já foram dando os nomes, se eu não me engano, nós já está com 12 nomes para batismo e profissão de fé para essa próxima turma. E a palavra nessa manhã é para você.
que vai participar dessa profissão de fé, desse batismo, para os que vão estar chegando, mas também para a gente, que nós precisamos manter firme. A orientação de Paulo para Timóteo o tempo todo é para que ele seja zeloso, firme e fiel. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 3 a 13, começa assim, ó. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Ele fala que Timóteo, ele tinha uma fé que não era fingida, que ele tinha aprendido com a sua avó Lloyd, com a sua mãe Eunice, e estava certo. Paulo estava certo que Timóteo também tinha essa fé. Por essa razão, pois, te admoesto, ou te advirto, ou te aconselho, de forma suave, de forma amigável, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito do quê? De covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que ele está falando para Timóteo? Não se acovarde, não se intimide, não fique com medo. Os dias são maus, os dias serão difíceis. Ele não esconde. E a palavra de Deus não esconde isso para nós. Que os dias não seriam fáceis, que os dias seriam difíceis. A maldita teologia da prosperidade te fala totalmente ao contrário. Tudo vai ser muito bom, tudo vai ser muito fácil quando você se achega a Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Porque todo aquele que quer viver piedosamente vai ser o quê? Perseguido. E a gente vai ver isso aqui na frente. Mas ele continue. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, ele preso, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O chamado de Paulo para Timóteo e para nós é participar de um sofrimento do Evangelho. Então não vem com a história, com a ideia, quem está chegando e quem quer chegar, que tudo vai ser mil maravilhas. Não vai. Se falar isso para você, estão mentindo. E está na hora de cascar fora. Né? Dá tempo ainda. Mas o convite não é esse. O convite é você participar desse Evangelho, porque esse Evangelho é o quê? Poder de Deus. E o verso 9 continua, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então a gente não fez nada para que a gente merecesse isso. O Hércules orou nessa manhã isso. Uma graça que nos alcançou, imerecida. A gente não fez nada para que a gente alcançasse isso. Pelo contrário, essa determinação foi nos dada em Cristo Jesus lá atrás. A gente vai aprender isso nas aulas que a gente vai ter aqui. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. O fato de Paulo ter sido escolhido por Cristo, de ser designado pregador, apóstolo e mestre, ele estava sofrendo por essas coisas. Só que todavia, ele fala, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que ele é o quê? Poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé, com amor que está em Cristo Jesus. Então agora, a partir disso aqui, Paulo começa a dar conselhos, orientações para Timóteo. E é nessas 4 orientações, nesses imperativos que Timóteo dá, que a gente vai meditar nessa manhã. Talvez nesses grandes dias que a gente passa por angústia, perseguição, por um relativismo, por falsos ensinos, falsos mestres, muita gente abandonando a fé, por momentos de traições, e de etc., em que a gente vive hoje. E a primeira orientação que Paulo vai dar para Timóteo e para nós nessa manhã está no capítulo 1, no verso 14 que a gente leu. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então essa primeira orientação para nós nessa manhã é o quê? Que nós precisamos
guardar a palavra. Nós precisamos guardar o Evangelho de Cristo incontaminado. A gente precisa lembrar que Timóteo aqui ele estava vivendo o quê? Tempos de perseguição, tempos de angústia. Né? Tinha perseguição endereçada a todos os cristãos. Você falar que era crente, que era cristão naquela época, era você colocar sua cabeça a prêmio. E o próprio Timóteo está constrangido de se apresentar como uma pessoa que era conhecida de Paulo. Como uma pessoa que seguia a Cristo, ligada ao apóstolo Paulo, que ele era um filho na fé de Paulo. E Paulo diz que ele estava sofrendo por essa causa, por ter sido designado apóstolo e mestre. Mas que ele não se envergonhava, que era também justamente para Timóteo não se envergonhar, porque eles sabiam em quem eles tinham crido. Então é nessa conjuntura desse mundo que estava em plena perseguição que Paulo fala para Timóteo para ele ter coragem, firmeza, fidelidade e zelo. Para Timóteo não ceder, não dar marcha ré, não olhar para trás. Para Timóteo não cair em falsas doutrinas que estavam ganhando os favores de Roma ali. Ali estava tendo heresias que estavam sendo levantadas para ganhar favores do Império Romano. Só que ele fala para Timóteo o seguinte: pelo contrário, você deve guardar o bom depósito. Você deve preservar a sã doutrina. Você tem que manter incontaminado o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus queridos, em qualquer tempo, seja nos mais difíceis, nos mais sombrios da nossa caminhada, seja nas maiores perseguições que talvez nós estamos sofrendo, seja nos dias que as pessoas queiram tirar vantagem umas das outras, e até usar o nome de Deus, até talvez a palavra de Deus. O que Paulo está falando para Timóteo, que essas verdades, as verdades de Deus que estão na sua palavra, precisam ser preservadas. Então nós precisamos conhecer essa palavra e preservar essa palavra e não relativizar essa palavra e não tentar atualizar essa palavra para os nossos próprios favores. Mas precisamos preservar para que falsas doutrinas não entrem, para que o relativismo moral não chegue na nossa vida, para que a palavra de Deus não seja escanteada pelos ceticismos. A obreiros, líderes, pastores, a cada um de nós que somos encarregados de levar essa mensagem, nós precisamos guardar intacta a palavra de Deus. E talvez nunca foi tão necessário essa orientação, nunca foi tão necessário esse conselho nos dias de hoje, onde a gente vê tantos desvios, a gente vê tantas heresias acontecendo. Tanto o liberalismo teológico de um lado, o sincretismo, ou o se moldar, o se juntar religioso do outro. Quando nós estamos vendo Deus sair do centro do nosso culto cada vez mais, e o homem entrando no centro do nosso culto e da nossa adoração. A gente vê isso muitas vezes nas nossas músicas. Quando a gente sobe no altar e canta algumas músicas, e tem algumas músicas que muitas vezes é cantado aqui na igreja que causa até arrepio. Quando coloca o homem no centro. Quando a gente começa a cantar, Ele me ama, me ama, me ama. A gente está aqui para adorar a Deus. Não é para centralizar o homem no culto. Mas também não só quando as músicas põem o homem no centro, mas também as nossas palavras. Principalmente hoje, quando tantos coaches têm levantado. Tantos livros de devocionais, e não sou contra, tá? Mas presta atenção no que você está levando para dentro da sua casa. Porque na maioria, esses livros de devocionais é para te engrandecer, para inflar o seu ego. Você nunca vai ver falando de um profundo arrependimento, de uma volta a Cristo, que você tem que se arrepender dos seus pecados. Geralmente esses livros você não vai ver. Ele quer te preparar para você ter um dia gostosinho na presença do Senhor. Quando também as nossas experiências têm emocionado mais as pessoas do que a própria verdade pura do Evangelho. E eu não estou falando que eu sou contra experiências. Eu tive a oportunidade de conversar isso com a Juju, esses dias. As experiências, elas são válidas, mas elas não podem fundamentar a nossa fé. As pessoas muitas vezes estão atrás mais de experiências
de pregadores, quando eles trazem, se emocionam e choram e gravam essas experiências, mas não conseguem se emocionar quando o evangelho puro e simples ele é pregado. As experiências são válidas, pessoais, para você. Não para edificar a fé de ninguém. E elas existem. Né? Final de semana a gente estava em São Paulo, a gente foi na conferência lá, né? E eu conversando com a Juju. A Juju falou assim, papai, que o senhor possa ter grandes experiências aí. Eu falei, não, filha, amém. Mas a gente tem experiências diárias com Deus. Experiência de se acordar, respirar e tomar um café. Se isso não for uma experiência fantástica para nós, gente, alguma coisa está errada. Se você esperar um mover num culto ou de um louvor, igual o Guilherme do Sola falou, de um pad que fica lá para isso te emocionar, a gente está no caminho errado. Se o fato de eu sentar na minha mesa, ter um café da manhã para eu tomar, não for uma experiência real com Jesus, alguma coisa de errado está acontecendo com a nossa vida. Aí eu falei para ela, falou, é verdade. E aí eu fui buscar ela em Rio Preto, e a gente foi tomar um café, né, Ju? E a gente ficou tocando piorro lá, em volta de um café muito bom. Eu não vou dar o nome aqui, porque eles não me pagaram o marketing, né? Mas brincadeira, chama Brownie. Quando você for lá, tem um café bem gostoso. E a gente ficou tocando piorro, né? E eu falei assim, vamos orar? Na hora que a gente deu a volta do quarteirão, para que Deus abra uma vaguinha lá perto, que a gente já tinha rodado umas 5, 6 vezes, né, filho? Aí a gente falou, Deus, por favor, uma vaguinha para nós. Na hora que a gente deu a volta, o que aconteceu, né, Ju? O carro saindo para a gente parar quase. Se isso não for uma experiência fantástica de resposta de oração, uma coisa tão simples, então a minha vida, eu não sei para que lado foi. Se eu esperar pagar uma luz, colocar um pad, eu ter uma pregação, ou eu buscar um pregador de fora, eu não sei que evangelho é esse que a gente está vivendo. Por isso que a gente precisa guardar a palavra. É essa palavra pura e simples que precisa nos emocionar. Então, esse conselho nunca foi tão importante hoje, pois a gente vê pessoas negociando a verdade, as verdades absolutas, né, por vantagens pessoais, buscando favores por meio do evangelho, em vez de servir a Deus por meio do evangelho. Quantas pessoas que estão buscando favores do evangelho? Mas não têm servido a esse evangelho. Onde muitas igrejas são transformadas em empresa, parecendo o quê? Balcão de negócio. Onde o evangelho vira um produto e os crentes são transformados em consumidores. E corre o risco disso acontecer com a gente. Se tiver calor demais aqui e esses ar estiver estragado, desligado, você vai ver que você virou um consumidor. Você não veio aqui para adorar, não. E hoje está friozinho, a gente virou um consumidor. Eu estou quase reclamando desse aqui, tanto está gelado. Mas a gente vira um consumidor. A gente não vem adorar a Deus. Onde templos são transformados em praças de negócio. Onde muitos obreiros fraudulentos usam essa estrutura para se enriquecer. Então Paulo diz para Timóteo, para a gente nessa manhã, não negocie o evangelho. Guarde essa palavra. Guarde o evangelho. A segunda orientação que ele dá para nós está no capítulo 2, no verso 3. Abre aí, no capítulo 2, verso 3. Ele vai falar assim, ó, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Se a primeira orientação é para que a gente guarde essa palavra, que a gente guarde esse evangelho, a segunda orientação que ele dá para nós é para que a gente faça o quê? Sofra por esse evangelho. E Paulo ele vai dizer no capítulo 3, no verso 12, que todos aqueles que querem viver o quê? Piedosamente, vai ser perseguido. Isso não foi apenas para aquele tempo, onde a perseguição era cruel, mas hoje também. O mundo ele sempre vai perseguir a igreja. O mundo odeia a igreja porque odeia o Cristo da igreja. O mundo persegue a igreja porque, na verdade, quer perseguir o Cristo da igreja. Quando o Senhor Jesus aparece para Saulo, na estrada de Damasco, ele fala o quê? Saulo, Saulo, por que você me persegues? Oh, mas Saulo estava perseguindo a Cristo ou a igreja? A igreja. Mas o próprio Jesus fala assim, ó, você está perseguindo a igreja? Você está me perseguindo. Porque ela é minha. Eu sou o cabeça
dessa igreja. Então, se a igreja ela é fiel, se nós somos fiel a essa palavra, se nós guardarmos essa palavra, se nós guardarmos a sã doutrina, o mundo vai odiar nós. A gente não vai ser legalzinho. A gente não vai ser uns crentes bonzinhos. Porque o mundo vai nos odiar, porque a gente anda na contramão. Se a gente manter a fidelidade, nós seremos perseguidos e odiados. Se nós propagarmos a verdade do Evangelho, se nós permanecermos firmes nesse Evangelho, e se a palavra de Deus, de fato, for nossa regra de fé e de prática, nós vamos sofrer por causa desse Evangelho. Mateus 5, 11, 12 fala assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos nisso, exultai nisso, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Então todos aqueles que vai pregar a palavra na íntegra, sem jeitinho, sem agradar, sem moldar essa palavra ao mundo, ele vai ser perseguido. Os profetas foram mandados para poder pregar as realidades, as verdades. E o que o povo fazia com eles? Matavam. Cristo morreu, Estevão morreu, os apóstolos todos morreram por causa dessa palavra. O que Paulo está falando e não está omitindo de Timóteo, que você precisa estar pronto para sofrer pelo Evangelho. Você está pronto para sofrer pelo Evangelho? Essa turma que me deu o nome, eu estou vendo alguns rostos aqui para a próxima turma. Você está pronto a sofrer pelo Evangelho? Nós, que já está caindo até os dentes aqui na igreja, a gente está pronto para sofrer por esse Evangelho? Os que vão ser recebidos semana que vem, está pronto para sofrer por esse Evangelho? E Paulo ele vai fazer algumas alusões importantes aqui para a gente. No capítulo 2, no verso 2, ele vai usar a figura do mordomo. Ele vai falar assim, porque aquilo que você ouviu e recebeu, você deve transmitir a muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis para instruir os outros. E é esse discipulado que Paulo faz com Timóteo. Ele quer que Timóteo continue replicando, fazendo com os outros. O que você aprendeu é exatamente o que você tem, e o que você tem é o que você passa. E o que você passa precisa ser passado para outras pessoas. De maneira que essa palavra que a gente está ensinando nessa manhã, ela precisa ser ensinada. Porque nós somos o quê? Mordomos dessa palavra. Porque essa palavra não é nossa. Ela é do nosso Deus. E nós precisamos ensinar essa palavra. No verso 3 e 4, ele vai usar a figura do soldado. Ele vai falar assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O soldado que não se envolve em serviços e negócios dessa vida, que está aqui servindo o seu comandante. Aquele que te chamou. Quem tem sido o nosso comandante? A gente tem se envolvido com quem? Romanos 8,30 vai falar assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós somos chamados por quem, queridos? Predestinados por quem? Chamados por quem? Justificados por quem? Nós temos que servir ao Senhor e às coisas do alto. A gente não pode se envolver com as coisas deste mundo. E abrindo um parênteses, essa época de junho e julho, parece que é a época que nós crentes, crentada, mais se envolve, né? Com as coisas do mundo aí, porque é festaiada para tudo quanto é lado. Você vê meninos, né, participando de festas juninas aí, com devoções a santos, e pai e mãe achar isso normal. Normal. É mentira. Normal. Bonitinho, né? Fez as pintinhas no rosto, que gracinha. Gente, por favor. Por favor. Nós somos chamados para não se envolver com as coisas desse mundo. E não se assuste se hoje você vê no Instagram de muita gente envolvida nessa cavalgada. Não se assuste. Porque muitas pessoas normalizaram as coisas. Normalizaram. Nós não somos chamados e convocados para se envolver
com essas coisas. Por isso ele fala: filho meu, fortifica-te, sofra pelo Evangelho. O verso 5, ele vai mostrar a figura do atleta que precisa trabalhar, se esforçar. É esforço, gente, servir a Deus. É trabalho, é disciplina. Né? Envolve outras coisas, envolve um objetivo a ser trilhado. Todo atleta que ele quer chegar no seu objetivo, ele tem que se esforçar, ele tem que se preparar, ele tem que se cuidar. Depois ele vai falar no verso 6 a 13, a figura do lavrador, que faz a alusão, comparando ao trabalho árduo do lavrador, a dificuldade da preparação, do plantio, do cuidado, que há um sofrimento com isso, mas que ele vai participar dessa colheita. Ele também usa a figura do obreiro, do versos 14 ao 19, principalmente no 15, quando ele fala que nós precisamos nos apresentar aprovado, como aquele que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E depois, no verso 20 a 23, ele vai usar a figura do vaso, que nós precisamos ser vaso de honra. Que tipo de vaso nós temos sido? Estamos preparados para sofrer com esse evangelho? Então Paulo vai dando essa orientação aqui para Timóteo e também para a gente. Sofre, Timóteo, sofra pelo evangelho. Tem muita gente hoje querendo se enriquecer com o evangelho, tem muita gente querendo se tornar famoso com o evangelho, tem muita gente querendo aplausos do mundo e também até da igreja por causa do evangelho. Tem muita gente que quer se aparecer com o evangelho, quer se mostrar, quer se engrandecer, receber aplausos. Então, se você pensa isso e quer isso, você está andando na contramão do que Paulo nos orienta nessa manhã. Sofra pelo evangelho. E não é um alerta tipo assim, ó, se necessário, você vai sofrer. Se der qualquer coisa errada, você vai sofrer. Não. Ele está afirmando que nós vamos sofrer. Vai viver piedosamente? Você quer viver uma vida de santidade? Você vai sofrer. Você vai sofrer. Paulo vai mostrar isso para Timóteo e ele não esconde isso de Timóteo. Ele vai mostrar para Timóteo que ele foi abandonado por muitos que tinham andado com ele. Vai falar que ele foi traído por Alexandre, que Alexandre, no capítulo 4, verso 14, tinha causado muito mal a ele. Então, Timóteo, não só guarde o evangelho, mas também esteja pronto para sofrer pelo evangelho. Mas Paulo tem uma terceira orientação para nós. Se a primeira é guardar o evangelho, a segunda é sofrer pelo evangelho, ele vai falar numa terceira orientação para nós, que está no capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Tu, porém, permaneça no evangelho. E é interessante que nesse capítulo 3, quantos estão lendo Timóteo, segundo Timóteo, no desafio? Né? Poucos, mas creio que todos já leram, né? Amém? Amém. Então todos já leram, né? Ele vai dar alguns conselhos para Timóteo. No capítulo 3, no verso de 1 a 5, vai falar assim, ó, capítulo 3, verso de 1 a 5. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Parece que Paulo já estava sabendo o que ia acontecer em 2025, né? Em junho. Pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de quê? De piedade. Negam-lhe, entretanto, o poder. Parece que está acontecendo isso tudo, né? Ou as pessoas não estão assim hoje? Egoístas, atrevidos, afetuados, caluniadores, inimigos de si. Só que Paulo vai falar assim para Timóteo, dessa turma aí, você foge. Casca fora deles. Só que é interessante, porque fala que essa turma, eles têm o quê? Forma de piedade. Então, depois de Paulo ele descrever a corrupção desses cristãos, que nominalmente, né, apenas tem uma aparência de piedade, mas a vida está longe de Deus,
Eles querem se parecer, tem uma aparente piedade, mas está longe de Deus, que negam o poder de Deus na sua vida. Paulo diz para eles assim, ó, foge dessa turma. Não anda com eles não. Que a despeito de fazer a propaganda da sua piedade, da sua espiritualidade, dos seus feitos, está vivendo o quê? Uma vida desregada. Completamente fora do padrão daquilo que Deus quer para nós. Foge dessa turma. Mas depois Paulo, lá no verso 10, ele vai falar assim, ó, se de um lado tem esse, eu tenho um outro conselho. O verso 10 vai falar assim, ó, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, meu procedimento, meu propósito, minha fé, minha longanimidade, o meu amor e a minha perseverança. Então, se você tem que fugir de alguns, você tem que andar com outros. Você tem que andar com essas pessoas, né, que ensinam, que têm um bom procedimento, que têm um propósito, que caminham no caminho da fé, que são longânimos, que amam, que têm perseverança. Se você vai fugir daqueles, anda com esses. Anda com aqueles que andam na sã doutrina, que andam na verdade, com fidelidade, que amam a palavra de Deus, que não negociam valores absolutos. Foge de uns, mas anda com outros. Mas o principal conselho desse capítulo 3 é: tu, porém, permanece no Evangelho. E por que Paulo está dando esse conselho para Timóteo? Por que Paulo está falando assim, ó, você, porém, permaneça no Evangelho? Porque muitos que tinham começado bem, não tinham terminado tão bem. É muito fácil a gente começar as coisas, né? Difícil é dar prosseguimento, é dar continuidade. É fácil a gente começar reuniões, é fácil a gente começar ministérios, é fácil, não é difícil. O negócio é você continuar na caminhada, levando paulada, levando pedrada, sendo vidraça e continuar firme. Por isso que ele fala, você, porém, permaneça. Porque muitos começaram a carreira e colocaram a mão no arado, mas olharam para trás. Há muitos que, como a mulher de Ló, né, estava escapando da cidade da condenação, mas não aguentou e olhar para trás. Muitos estavam se desviando da sã doutrina, por amor ao dinheiro, por amor ao sucesso, por aplausos do mundo. Eles negaram a verdade e se desviaram da verdade. Muitos fizeram concessões à sã doutrina, venderam a sua consciência e tropeçaram. Muitos estão se adequando ao mundo. Por isso que Paulo vai falar para Timóteo, filho, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Tem muitas novidades nesse mercado da fé. Não se desvie, não se iluda. Não tenta criar fatos novos para agradar o povo. Não queira aplausos do povo. O que Paulo fala para Timóteo é que, Timóteo, seu papel não é ser popular. Seu papel é ser fiel. O que ele fala para nós é que nosso papel aqui não é ser popular. Nosso papel é continuar sendo fiel. Então, permaneça naquilo que você aprendeu. Quero usar uma frase do Marcos Telles. Ele tem um álbum chamado Amado Timóteo. Eu não sei quem conhece. Quem não conhece, vai no Google depois, coloca e escuta. É sensacional, vai falar da história de Paulo com Timóteo na caminhada. E ele fala num trecho assim, ó, Timóteo, eles podem regredir. Pode acontecer daquele lá te trair e outro te machucar. Na verdade, vai acontecer de muitos virarem as costas para o evangelho que você proclama. Tu, porém, permaneça firme, Timóteo. Eles podem, você não. Eles podem, nós aqui não podemos. Eles podem, Davi, você não pode. Raider, você não pode. Christian, você não pode. Gleice, você não pode. Os outros podem abandonar, mas você não. E em quarto lugar, finalmente, né, e último, a orientação do apóstolo Paulo dá para Timóteo e para nós também nessa manhã, está no capítulo 4, no verso 2. Ele fala assim, ó, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Se o primeiro conselho é guarda o evangelho, o segundo é sofra por ele, o terceiro é permaneça nele, o quarto agora é o quê?
pregue ele. Pregue a palavra, pregue o evangelho. Deus, ele não tem compromisso com as palavras do pregador. Olha que interessante que ele fala. Pregue o quê? A palavra. Ele não vai falar pregue sobre a palavra. Ele está falando assim, pregue a palavra. Então, Deus não tem compromisso com as palavras de quem está pregando. Deus tem compromisso com o quê? Com a sua palavra. Não é a palavra do pregador que tem a promessa de não voltar vazia. É a palavra do Senhor que tem a promessa que não volta vazia. É por isso que a gente tem que ter o zelo e o compromisso de pregar a Escritura. Somente a Escritura, talvez até expositivamente ou só expositivamente a Escritura. Porque o que a gente pensa, o que a gente acha, não tem valor nenhum. O que tem valor é o que a palavra fala para nós. Eu quero dar 2 exemplos do pastor Hernandes, né? Ele fala assim que muitas vezes a pessoa, ela tem o que ela quer pregar, ela quer um tema sobre o que ela quer pregar, e aí ela começa a catar na Bíblia coisas que vão colaborar com o que ela está pregando, para fundamentar o que ela quer falar. E não é assim que a gente estuda a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai falar por si própria. E é interessante que ele fala assim, ó, se você estudar, mas você chegar na hora e for falar a palavra, independente de ser no púlpito ou não, para qualquer pessoa, se for ler a Bíblia, leia bem. Pelo menos ensaie umas 10 vezes e faça a leitura bem. Porque se você não conseguir falar nada, a própria palavra vai falar por si só. Então respeite os acentos, respeite as vírgulas, respeite as acentuações, porque a palavra de Deus vai falar por si só. Então o que tem valor para nós é o que Deus diz, é o que Deus fala, é o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, a palavra de Deus é eficaz, inerrante, infalível, inspirada. E ela vai cumprir todos os propósitos dela. Todos os propósitos dela. Então Paulo diz a Timóteo, Timóteo, pregue a palavra. Ele vai dizer no capítulo 3, no verso 16, que toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. Toda a palavra ela é inspirada por Deus. E é claro que ao longo da história, das épocas e dos tempos, muitos sectos surgiram tentando desqualificar a palavra de Deus, para tentar minar essa palavra de Deus. E alguns hereges do novo tempo, que muitos de nós, muitas vezes escutamos, estão tentando até atualizar a palavra de Deus. Mas todas essas tentativas de desqualificar a palavra de Deus, elas sempre vão cair por terra. Os céticos zombam dela, os liberais tentam desacreditar dela, mas a palavra de Deus, ela permanece o quê? Viva e eficaz. A palavra de Deus nunca vai passar. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Mateus 24, 35. A palavra do nosso Deus é eterna. Então, precisamos o quê? Pregar esta palavra. Mas o texto continua. Que a gente precisa pregar essa palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. A mensagem do Evangelho ela tem que ser pregada em situações que nós planejamos ou aquelas que nós não planejamos. Talvez você está na fila do mercado, do banco. O banco agora quase não tem fila mais, né? Tudo. Mas você pode planejar pregar essa palavra, mas essa palavra você não pode perder. Quer seja oportuno ou não, seja a hora ou não seja a hora, você tem que pregar essa palavra. E ele fala assim, corrige, repreenda e exorta. Ensine e aplique a palavra de Deus na vida das pessoas, para corrigir os erros, repreender comportamentos inadequados, encorajar, crescer, fazer a pessoa crescer espiritualmente. Só que ele continua falando para Timóteo. Fala, prega essa palavra, você vai falar corrigindo, compreendendo, exortando. Mas tem uma maneira da gente pregar essa palavra. Com toda longanimidade e também doutrina. Ele está nos ensinando que a correção, que a exortação devem ser feitas com paciência, com mansidão e ensinadas baseados à doutrina da Bíblia.
Muitas vezes a gente vai pregar a palavra, e se a gente tivesse um machado, a gente dava na cabeça da pessoa para ver se entrava alguma coisa dentro. É ou não é? A gente quer forçar a pessoa a crer num papel que nós não fomos chamados. A gente está no departamento de comunicação. De convencimento é o Espírito Santo. E a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Ele só está falando, pregue a palavra. A qualquer tempo, fora de tempo, corrige, exorta, mas com todo amor, toda paciência, toda mansidão. Ensine a palavra. Porque se a palavra de Deus, meu querido, se a Bíblia não for suficiente para a vida da pessoa, se o Espírito Santo não convencer a vida dela, não vai ser eu e não vai ser você. E por isso que muitas vezes a gente desanima de pregar a palavra. Você prega, você não vê mudança, né? Mas você está forçando. Trata com amor, com paciência. Nós temos muitos parentes, entes queridos nossos, que não estão na igreja. Esposos, esposas, filhos, avós, que você queria que tivesse. Não queria? E como a gente tem pregado essa palavra? Lá em casa, a gente ia falar para minha mãe, para minha irmã, hoje louvado seja Deus, porque quem encontrou a Mônica e agora a família foi o Espírito Santo. Mas a gente saía para o fight. Queria forçar a pessoa a acreditar numa coisa. Que você não foi chamado para isso. Prega. O resto deixa com Deus, mas prega com amor, com paciência. E Paulo segue ensinando. Timóteo, pregue a palavra. E ele está falando para nós essa manhã. Davi, prega a palavra. Mateus, continua, filho, firme. Este não, Léo. Tem falado para nós, pregue essa palavra. Igreja, nós estamos pregando essa palavra. E ele continua no texto, ele fala assim, a gente precisa pregar essa palavra, porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Pregue a sã doutrina, porque vai chegar o tempo, já chegou o tempo, já chegou, e que não vão suportar essa palavra. Não vão suportar a palavra de arrependimento, de confissão de pecado. Não vão. Eles vão começar a procurar mestre. Por isso que tem gente pulando de igreja para igreja. Pulando de igreja para igreja, porque quer escutar só aquilo que ela quer escutar, não o que Deus quer falar para ela. Então, Paulo, pregue, não desvie, permaneça, sofra e pregue essa palavra. Fala assim, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, vão vir aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E esse ministério de pregar a palavra não é do pastor, dos pastores, seminaristas, de presbíteros, é de todos. É o único ministério aqui que nós todos fomos chamados para a mesma coisa. O Rodrigão foi chamado para tocar baixo. E eu jamais vou dar conta, não tem nenhum pingo de coordenação. Mas ele foi chamado para pregar a palavra. E eu também. E eu também. E o Léo também. E a Fernanda também. E eu não vou falar mais nome não, senão eu esqueço. Não. Mas todos nós fomos chamados para pregar essa palavra. Então o conselho de Paulo, para Timóteo, também para você e para mim, nessa manhã, é essa. Que Deus nos ajude nessa geração, onde tantas igrejas, infelizmente, estão se desviando dessa palavra, dessa sã doutrina, que tantas igrejas têm confundido multidões com avivamento. Muitas igrejas têm confundido multidões com avivamento. Eu estava num congresso muito bom, muito, cheio de gente, lotado. E você vê pessoas se derramando, orando, buscando, e isso é válido, é ótimo, é muito bom. Mas se há um avivamento ali, o avivamento vai acontecer na segunda-feira. O resultado de tudo que a gente viu ali é na segunda-feira que o negócio acontece. Não é ali, não é aqui, dentro das quatro paredes. Não é aqui quando a gente dá glória a Deus, aleluia, e levanta as mãos. E a gente confunde isso como avivamento.
como o derramar do Espírito. O derramar do Espírito, ele está na minha casa. Como eu trato a minha esposa, como eu trato meus filhos, como eu trato o meu negócio, aonde eu trabalho, como eu trato o atendente do supermercado, da padaria, do açougue, do posto. Quando uma senhora vai, atropela o João Pedro e a Júlia, a Lavínia, igual atropelou, e como eu cheguei lá e tratei ela, é ali. Não é fora disso. E a gente confunde multidões com avivamento. Quando tantas igrejas valorizam mais as experiências do que o genuíno evangelho, quanto tantas igrejas se moldam ao mundo para agradar ao mundo, quanto tantas igrejas têm abraçado outro tipo de evangelho, rejeitando o antigo evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento e o evangelho da graça. Que as nossas vidas e os nossos púlpitos possam retornar à sã doutrina, que possa ser restabelecido a supremacia das Escrituras e a primazia da pregação. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa manhã. Eu queria fazer algumas perguntas para você antes da gente encerrar. Diante de tudo que Paulo mostra aqui para nós sobre a nossa vida, qual a reação diante de tudo que Paulo passou por conta de Cristo e do Evangelho? Como a gente enxerga todo o sofrimento, todas as dificuldades que Paulo passou por conta da cruz e do Evangelho? Isso serve para você? Você está preparado para isso? Está preparado para guardar essa palavra, para sofrer por essa palavra, para permanecer nessa palavra, para pregar nessa palavra? Como que você enxerga a vida de Paulo? Como tem sido a nossa vida em relação a esse Evangelho? E eu queria encerrar com mais um trecho do amado Timóteo, do Marcos Telles. E se vocês puderem projetar aí, ele fala assim: na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costumam ganhar outras cores. Morte aqui tem cheiro de vida. O choro às vezes ganha contornos amarelos e soa festivo. Na realidade subversiva do Evangelho é dando que se recebe. Eu sei que você tem sido treinado para reter. Sucesso para a gente é retenção em massa. Mas veja, o sucesso de Cristo foi medido pelo nível do seu esvaziamento. Enquanto Paulo está aos olhos de todos ali no tribunal, sozinho, abandonado, sujo, doente, ele vive, na verdade, seus momentos de maior alegria. Ao relatar esse episódio, ele deixa escapulir uma pequena e bela canção de louvor. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Ele nunca esteve tão bem acolhido como na sua solidão. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costumam ganhar outras cores. Estamos caminhando para as últimas palavras dessa carta. As últimas palavras registradas do grandioso Paulo. Aliás, do pobre coitado e aprisionado Paulo. Porque, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas é outra. Saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo, doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Êbulo, Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos enviaram-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito e a graça seja com você. Como chega ao fim de sua jornada um homem de Deus? Paulo chegou assim, aparentemente sozinho, mas nenhuma gota de amargura no peito. Antes, saudações e gratidão são exaladas por meio de suas palavras. Ele faz menção a seus amigos queridos, com quem dividiu momentos importantes na fé, Priscila e Áquila, que haviam partilhado a estrada missionária com Paulo em ocasiões passadas. Onesíforo, que já foi mencionado por Paulo como alguém que animava muito. Cita Erasto também, possivelmente um tesoureiro da igreja de Corinto, uma igreja que parece ter demandado muito tempo a atenção do apóstolo. Como chega o fim do homem de Deus? O que Paulo está ocupado em fazer nos últimos momentos da sua jornada? Bem, Paulo estava fazendo aqui o que fez durante todo o seu ministério. Ele estava pensando nos outros. Deixei Trófimo doente em Mileto. É quase como ver a Cristo ali no madeiro, em grande dor e agonia, mas ainda assim, reservando algum momento para cuidar de sua mãe e do seu discípulo mais novo. Filho, eis aqui tua mãe. Mãe, eis aqui o teu filho. Cristo entregou o coração partido de sua mãe aos cuidados de João.
Paulo entregou o doente Trófimo aos cuidados do seu discípulo. Quem de nós pensaria em mais alguém na hora da sua dor? Paulo pensou. Cristo também. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas, costuma ganhar outras cores. Paulo ainda arranja espaço para citar cuidadosamente nomes daqueles que muito provavelmente são seus últimos frutos. Êbulo, Prudente, Lino, Cláudia e seus irmãos todos. É como quem diz, se você chegar aqui, Timóteo, e eu não estiver mais, procure esses novos convertidos. E aí nós chegamos de fato no fim. Nas próximas frases são o último abraço de Paulo em seu filho Timóteo. Ele poderia fazer votos que Timóteo fosse muito bem na vida, tivesse muitos amigos e tudo mais, mas não é nada disso que Paulo deseja a Timóteo. Paulo sabia muito bem o que foi que livrou-o de padecer inúmeras vezes. E padecer aqui não é no sentido de morte, não, porque morte para Paulo é lucro. Lembra-se, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Paulo sabe muito bem o que desejar a Timóteo. Timóteo, quando eu tinha sua idade, quando eu era jovem, eu fui até Deus desesperado, com um espinho que me aferroava a alma. Mas Deus disse, Paulo, não se aveste não. Você sentiu em casa, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso, Timóteo, que eu desejo a você, o favor imerecido dos céus, que certamente me abrirá os portões celestiais. Timóteo, que a graça seja com você. E ao dizer isso, descansou. A pena do poeta descansou. O apóstolo eternamente. Missão cumprida. Seu ministério findou. Eu não sei se Timóteo chegou lá antes do inverno, como Paulo desejou. Mas a pergunta é, se você vai chegar antes do inverno. Timóteo, vem depressa. O chamado para nós essa manhã é para ir depressa. Venha depressa. Guarde o Evangelho, sofra pelo Evangelho, permaneça no Evangelho e pregue o Evangelho. Que Ele nos abençoe nessa manhã e que esses conselhos possam inundar o nosso coração. Que nós possamos sair daqui cheios de Deus, cheios do Evangelho, preparados, comissionados para essa grande missão. Amém? Vamos ficar de pé e orar?